paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para o início de mais uma aula, iniciando também agora um novo trimestre, né, estudando uma nova lição, né. Nesse trimestre estaremos estudando sobre os alicerces que sustentam a vida cristã plena, né. Essa é a capa da nossa nova revista, né. E para aqueles que ainda não pegaram a sua revista, né, procurem o nosso pastor, o nosso superintendente, o irmão Gilson, né, ou o irmão Osés, juntamente com as suas esposas, né, para poder adquirir a sua lição. Um tema bastante interessante, né, que estudaremos nesse trimestre, né. Hoje nós estudaremos sobre o altruísmo. Nas próximas revistas falaremos sobre dinamismo, otimismo, persistência, exemplo, visão, discernimento, restauração, confissão, dedicação, varredura, descarte, e a última lição será uma recapitulação de todos esses temas. Bom, como tem alguns que nos assistem, né, que não tem a revista ou às vezes apenas conhecem o nosso canal, mas às vezes frequentam uma outra igreja, né? Eu vou fazer aqui uma leitura da motivação ou da apresentação dessa revista e posteriormente iremos iniciar o estudo desta lição. A apresentação diz assim: os escritos de Esdras e de Neemias são considerados pelos estudiosos um único livro. Esdras chegou a Jerusalém no ano de 457 a.C., depois que Ciro, obedecendo a ordem de Deus, libertou o povo judeu para que retornassem à sua pátria e reconstruíssem o templo que havia sido destruído. Neemias chegou 12 anos mais tarde, em 445 a.C., depois de receber notícias sobre a condição do povo pela boca do seu irmão Hanani. Ambos tiveram um papel importante na restauração da nação no aspecto social, moral e espiritual. O livro de Neemias foi escolhido porque ele aborda assuntos pertinentes aos alicerces que sustentam a vida cristã plena, sendo a mensagem deles a grande necessidade da igreja contemporânea. Esse tema abrange as questões relacionadas às patologias da alma e do espírito. O objetivo das 12 lições é apresentar subsídios para a prevenção e cura aos que de boa vontade se submeterem à palavra de Deus. Por isso pedimos ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para entendermos o que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Então, essa é a motivação e a apresentação do que estudaremos nessa lição. Antes de mais nada, quero convidá-los a abaixar, a curvar a sua cabeça e fazermos uma oração, né, para iniciarmos o estudo dessa revista. Senhor amado Deus, neste momento estamos aqui te pedindo, meu Pai, para que Tu venha, por meio deste canal, alcançar, meu Deus, aqueles que têm sede, meu Deus, e fome, né, de aprenderem da Tua palavra. Aqueles que querem, Senhor, cada vez mais aperfeiçoar o seu conhecimento e melhorar a sua vida cristã. Aqueles que querem alicerçar a sua vida realmente na Tua palavra, firme em uma rocha. Pedimos, meu Deus, que Tu venha também me usar para que possa falar aos corações e que as palavras que eu proceder, meu Deus, sejam divinamente inspiradas por Ti. É o que te pedimos neste momento, desde agora e para sempre. Amém. Então vamos lá. O versículo-chave da nossa lição se encontra, claro, no livro de Neemias, já que durante todo esse trimestre estudaremos o livro de Neemias, abordando esses temas que falam de alicerces que vão sustentar uma vida cristã plena. O versículo-chave se encontra em Neemias, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A leitura oficial da lição, né, que é o texto-chave de toda a lição, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Para não tomar tempo, eu não farei a leitura de todos esses versículos, mas de acordo nós formos adentrando em cada subtópico da lição, a gente faz a leitura inicial pela qual aborda aqui cada tema, ok?
A introdução nos diz assim: na antiga aliança, os escritos de Esdras, que significa ajuda, e de Neemias, que significa Javé conforta, são considerados um único livro, como li na apresentação da revista. Ambos relatam o retorno de Israel à sua pátria depois de 70 anos de cativeiro, estando o povo debilitado em grande miséria e desprezo. Esdras foi incumbido de restaurar o templo e Neemias os muros de Jerusalém, além de resgatar novamente a vida social e espiritual do povo. Nesta primeira lição, a partir do exemplo de Neemias, o tema altruísmo será abordado e desenvolvido em 2 tópicos principais, mostrando a capacidade que ele tem de gerar relacionamentos mais profundos e também levar a uma compreensão mais abrangente dos fatos. Antes de iniciarmos aqui a nossa lição, eu quero deixar os conceitos, né, ou o conceito, né, de que se trata a palavra altruísmo, né? Então vamos lá. O que vem a ser altruísmo? Altruísmo, em alguns dicionários trazem os seguintes significados: ausência de egoísmo, abnegação, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares, dedicação desinteressada, ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca, dedicação demonstrada de maneira desinteressada ou filantropia. A palavra altruísmo ela vai ter o mesmo sentido de que abnegação, filantropia ou dedicação, mas também ela vai ter o significado contrário de egoísmo. E o que vem a ser egoísmo? É falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros, presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo, tendência individual de ter em conta os próprios interesses em detrimento da submissão aos compromissos morais com os demais. Ao contrário do que o altruísta ele abnega a si mesmo, ele em detrimento de si mesmo se interessa pela causa dos outros. O egoísta ele abre mão dos interesses dos outros para pensar apenas no seu interesse, né? Então isso é o significado de altruísmo, né? E a diferença do que é para egoísmo, né? São 2 palavras e 2 sentimentos contrários. A pessoa altruísta é aquela que não é egoísta, que busca ajudar o próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos demais. Que contém ou expressa altruísmo, dedicação desinteressada, filantropia, que se dedica desinteressadamente, que não espera nada em troca. Quem demonstra altruísmo, quem não age por interesse, né? Então essa pessoa altruísta é uma pessoa filantropa, né? Ao contrário do altruísta, a gente vai ter o quê? O egoísta, que só consegue pensar em si mesmo, que se pode referir a egoísmo, em que há ou expressa egoísmo, ou disse do pessoa que só pensa em si mesma, ou seja, quem é egoísta, tá? Então essa seria uma pessoa egoísta, ao contrário de alguém que é altruísta, certo? Assim nós vamos introduzir a nossa lição, né? Levando em consideração agora que já sabemos os conceitos do que é uma pessoa altruísta ou do que é o altruísmo, e também já sabemos o sentido contrário daquele que é egoísta, né? Ou que pratica, né? Ou que é dotado do sentimento de egoísmo, né? O altruísmo gera relacionamento mais profundo, é o primeiro tópico da nossa lição. Quase sempre é por acaso que as pessoas entram em nossa vida, mas não é por acaso que elas permanecem. Quando isso acontece, é possível que o altruísmo seja a real motivação. Ela é a causa principal de um relacionamento mais profundo e duradouro. A palavra de Deus ensina que devemos participar de uma maneira mais efetiva dos problemas do nosso próximo. A referência de Filipenses 2, versículo 4, que está na lição, que diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, né? Até porque se você se atenta, você está sendo egoísta. A partir do momento que você não se atenta, você já é uma pessoa, a pessoa que
que se atenta só ao que é seu é a pessoa egoísta, e aquele que não se atenta é uma pessoa altruísta. Mas cada qual também para o que é dos outros, né? Então perdeu o interesse não aquilo que é nosso, só nosso, mas também, principalmente, ao interesse alheio, né? Nos subtópicos a seguir veremos exemplos que podem nos estimular à prática de um relacionamento mais profundo. Primeiro subtópico: o altruísmo gera relacionamento mais profundo porque nos ajuda a mudar o foco de interesse. E os primeiros versículos aqui que são usados nesse texto os versículos 1 e 2 de Neemias capítulo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém, né? Então, aqui Neemias pergunta pelos judeus que escaparam e também pelos que foram levados para o exílio, escaparam e não foram levados para o exílio, e também pergunta sobre Jerusalém. Aqui já nesse primeiro encontro. O texto já inicia fazendo uma referência para a função de Neemias, né? Que ele era copeiro do rei persa Artaxerxes I. Ele gozava de privilégios reservados a poucos, pois morava em Suzã, uma das 3 capitais do império, e vivia próximo ao rei. Então vemos que ele vivia em uma situação confortável. Tinha uma vida tranquila, estabilizada, e portanto não tinha a menor necessidade de se preocupar com problemas alheios. Entretanto, abdicou, se trata de abnegação, da vida cômoda para olhar mais além, em busca de pessoas a quem pudessem ajudar. A pergunta feita por ele revela a ausência de egoísmo. Infelizmente, o exclusivismo converteu a comunidade cristã atual num grupo inacessível de tal maneira que para os aflitos não vale a pena desabafar e fazer lamentações, porque sabem que não serão ouvidos e nem amparados, o que lhes causará dor ainda maior, né? Nós vemos aqui que a situação de Neemias, né, como o texto já fala, a situação dele é confortável, não tinha por que se preocupar, e se bem quisesse, poderia não perguntar por ninguém pela situação de ninguém. Pelo contrário, Neemias, mesmo estando na sua condição e sabendo que a sua condição era favorável, que trazia uma condição tranquila, ele se preocupava com aqueles que não tinham a mesma condição com que ele estava. Então ele já interroga o seu irmão, lá no versículo 2, querendo saber pelos judeus que escaparam e que não tinham sido levados pelo exílio e como estava Jerusalém, né? Sendo que ele estava lá em uma outra cidade, né? Estava morando em Suzã, então, mas ainda o seu coração ainda ardia e se preocupava pela condição pela qual se encontrava a cidade de Jerusalém. E ele, em momento nenhum, também abriu mão de, mesmo em sua condição, de saber como é que estavam também os seus irmãos, né? Irmãos que eu digo de fé, né? De convivência, amigos. O segundo subtópico fala por que nos ajuda a ouvir com mais atenção, né? Então, o altruísmo gera relacionamento mais profundo porque ele nos ajuda a ouvir com mais atenção. E o texto base aqui seria o versículo 3, ou é o versículo 3, que diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então ele responde aqui as duas perguntas feitas por ele no versículo 2, né? Em relação aos judeus que escaparam, né, e não foram levados para os exílios, estavam em uma província, em grande miséria e desprezo, estavam passando uma situação difícil, né, perdão. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A situação de Jerusalém também não era boa, né? E isso foi a resposta dada por Anani, né, a seu irmão Esdras, a seu irmão Neemias, a respeito da situação desses judeus de Jerusalém. As pessoas, em geral, têm muitos problemas, mas não encontram alguém com quem possam compartilhar. Se prestássemos mais atenção ao que o nosso próximo tem a dizer, descobriríamos que há muitas vidas destruídas. Precisamos nos dispor a nos tornar solidários com as dificuldades do nosso semelhante. Às vezes, não paramos para ouvi-lo, receosos de que ele venha solicitar algum tipo de ajuda.
sendo que não estamos de fato interessados em atendê-lo. Eu faço uma pausa aqui para argumentar sobre isso, que tem gente que às vezes nem pergunta, né? Já faz, está precisando de alguma coisa, né? E já não pergunta sabendo que a pessoa está precisando, né? Não busca uma maneira de abordagem que possa arrancar a necessidade da pessoa, porque tem aqueles que têm vergonha de também de tornar notórias as suas necessidades e as suas dificuldades, né? E tem aqueles que nem perguntam para poder não ajudar. Não vou perguntar porque se eu perguntar ele vai dizer que está precisando, aí eu vou ter que ajudar, né? E eu não tô a fim de ajudar, né? Uma coisa é você não estar a fim de ajudar, outra coisa é você poder ajudar, né? E outra coisa é você não poder ajudar por não ter condições, né? Porque tem aquele que tem condições de ajudar e assim não faz, né? Aí vamos lembrar do que está lá em Tiago, né? Que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, tem gente que às vezes tem condições de ajudar, pode ver a necessidade da pessoa, né? Mas não pergunta se está precisando de alguma coisa, já sabendo o quê? Que se perguntar a pessoa vai querer ajuda sim, né? Então, prefere nem questionar a respeito disso. E depois fala assim aqui na lição: quando perguntamos às pessoas se vai tudo bem, estamos apenas implementando um costume social, né? Muitas vezes a gente inicia uma conversa, né? Ainda mais agora em tempos em que a comunicação é maior por rede social, a gente aborda, olá, né? O bom dia, tudo bem, né? E a gente recebe como resposta sendo que diz assim, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Mas às vezes a pessoa que responde não é sincera ao dizer que está precisando de alguma coisa, mas às vezes também a gente pergunta se está tudo bem só por um mero costume social, né? Apenas para não ser invasivo ali na comunicação e já pedindo alguma coisa ou querendo algum favor ou fazendo só um cumprimento ali, uma comunicação por obrigação. Infelizmente temos estes. E no final a lição diz assim, uma citação aí do Chaplin, que diz assim: às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Dentro desse ponto de alguém que apenas nos ouça, hoje nós temos pessoas carentes de serem ouvidos. E temos poucas pessoas disponíveis para ouvir, né? Hoje, devido à correria, tem muita gente que acha que é uma perda de tempo sentar e ouvir as necessidades dos outros, né? Infelizmente, somos dotados assim de pessoas que têm esse sentimento, né? Não tem essa disposição para parar e ouvir alguém, né? E se olharmos bem ao texto que fala, né, que devemos comunicar com os santos, né, nas suas necessidades e também devemos apresentar nossas necessidades uns aos outros, para que isso aconteça, para que haja, né, o primeiro texto já fala de comunicar, então é comunicação, existe uma relação de contato, existe alguém emitindo, né, algo e existe alguém para receber aquele algo que está sendo transmitido, né? Então isso envolve a comunicação, tem que haver ali diálogo entre um e outro, né? Não é simplesmente jogar palavras ao vento e aguardar que essa palavra chegue a alguém que atenta, né? Precisamos, às vezes, de alguém que apenas nos ouça. Assim como, às vezes, tem gente que precisa de alguém que apenas o abrace, né? Seguindo adiante, o terceiro subtópico, por que nos ajuda a aguçar os sentimentos? Então, esse relacionamento mais profundo, gerado pelo altruísmo, ele vai nos ajudar a aguçar os sentimentos, que é o nosso versículo-chave, né? E diz lá: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Lá no versículo 4. Vemos que a reação de Neemias aqui, como diz na lição, foi muito nobre. A notícia de que as pessoas não foram levadas para o cativeiro, ficando, portanto, em Jerusalém. Estavam em grande miséria e desprezo. Ele se assentou, chorou e lamentou, e em seguida passou a jejuar e orar pelos problemas apresentados, demonstrando dessa forma grande compaixão pelos irmãos aflitos,
a exemplo do que fez Jesus Cristo quando viu uma grande multidão de necessitados e desnorteados, lá em Marcos 6,34, né? Quando ele viu que aqueles ali onde ele tinha chegado estavam com ovelhas que não têm pastor, né? E a partir daquele momento que ele viu que essas pessoas estavam ali necessitadas e desnorteadas, começou o quê? A ensinar, né? Então elas estavam sem um norte, e pensa que privilégio, né? Serem norteadas agora pelo sumo pastor, né? Pelo pastor em excelência. A palavra de Deus ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos 12, versículo 15. Portanto, se queremos nos interessar pelos problemas alheios, comecemos por ler textos bíblicos como. E eu quero fazer aqui a leitura desses textos, porque são de bastante importância e vão fundamentar bem essas palavras nesse momento a respeito dos sentimentos e sobre esse sentimento altruísta. Gálatas 6, o versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago 2, os versículos 15 e 16. Tiago 2, versículos 15 e 16. Diz assim: se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der-lhes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? E assim ele conclui depois que assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Então, se você vê que a pessoa ali está passando por necessidade e não lhe prover um agasalho para aquecer no frio, e vendo que está com fome e não dado de comer, do que adianta? Do que é que você está conseguindo provar que você viu a necessidade do seu irmão, né? São coisas que são necessárias, né? Aquecer o corpo, né? Devemos manter a temperatura corporal, e também a questão do mantimento. Para a necessidade fisiológica é necessário que nos alimentemos. Mas você está vendo isso, mas mesmo assim despediu em paz a pessoa ali, né? Se é que se pode despedir em paz numa situação dessa. E mesmo assim não fez nada, ou seja, você percebeu, mas nada o fez. Então sua atitude ali no momento foi morta. Não fez efeito nenhum e não ajudou em nada a pessoa a quem você percebeu naquela situação. O outro texto se encontra em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitando lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, né? Então é a maneira de provar que você está seguindo realmente a palavra, que você está vivendo por obras e em verdade, né? Então, vendo aí a necessidade de alguém, ajude. Segundo tópico, o altruísmo leva a uma compreensão mais abrangente. O nosso relacionamento interpessoal deve começar por nos dispor a conhecer as grandes dificuldades que afligem as pessoas, quais são as causas e onde encontrar a solução. Mas precisamos levar em conta que altruísmo não é falta de amor próprio, pois Jesus não nos amou, não nos mandou amar os outros mais do que a nós mesmos, mas sim amá-los como a nós mesmos. A abnegação em prol do próximo nos faz enxergar mais longe, dando-nos, portanto, uma compreensão mais abrangente da origem e da extensão dos problemas, bem como da resposta adequada para cada caso. Então, o altruísmo vai nos levar a uma compreensão mais abrangente, primeiro, da origem do problema. Lá no versículo 5, diz assim, e disse, Neemias, né? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui, Neemias já tinha identificado a origem do problema, né? E a gente vai ver mais à frente que aqui só é a origem do problema, né? A gente vai ver que ele desenrola essa problemática, né, em relação à situação em que vivia aquelas pessoas e também a cidade de Jerusalém, né, nos versículos 6, 7 até 11, do versículo 5 até o 11. O que é que diz aqui na nossa lição? Neemias detectou rapidamente o que gerou miséria e desprezo à nação israelita, desobediência aos mandamentos de Deus. Infelizmente,
estamos confusos quanto ao diagnóstico dos males que oprimem a sociedade pagã e também a muitos cristãos. Chamamos o pecado de fraqueza humana, confundimos a opressão maligna com distúrbios psicológicos, dizemos que os pobres estão sofrendo dano da maldição e o iracundo apenas teve um surto. Dessa maneira fica difícil ajudar o próximo e ser útil ao reino de Deus, pois o remédio para ser eficaz deve ser prescrito a partir de um diagnóstico preciso. Neemias identificou aqui que o problema do povo era a desobediência. A situação que o povo israelita está passando é justamente por desobediência aos mandamentos de Deus. Mas em momento nenhum ele deu outras causas ao problema ali daquele povo, né? Em momento nenhum ele chegou e falou que a miséria que eles estavam vivendo e tal era por conta de maldição, como diz aí na lição, né? De que se alguém ali estava em pecado era apenas uma fraqueza humana e tal. Então ele não deu desculpas a isso. Ele identificou prontamente, né? Um homem de Deus, né? Identificou prontamente qual era a situação deles ali, o problema deles. Tinham desobedecido aos mandamentos de Deus. E aí o segundo subtópico da lição fala da extensão desse problema. Vimos a origem, agora vamos ver até onde vai esse problema, né? Neemias também identificou isso nos versículos 6 e 7. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. O interessante aqui dessa passagem, né, é que em nenhum momento Neemias chegou assim, o teu povo, eles pecaram. Em momento nenhum ele se sentiu, apesar da situação confortável, não se sentiu fora daquela situação. Ele não viu apenas como pecadores ou aqueles que tinham transgredido ou desobedecido a palavra de Deus, apenas aquele povo que tinha escapado, que não estava no exílio, né, ou que estava vivendo aquela situação deplorável e miserável lá em Jerusalém. Não. Ele também se incluiu como um pecador, né? Ele também pediu aqui misericórdia a Deus para que ouvisse, né? Porque tanto ele os quais temos cometido, então ele está incluído nisso. E depois ele diz, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, né? Ele não falou, o povo de Israel pecou contra ti. Ele não fez uma intercessão sem incluir ele no meio, sem ele também ver que ele também era pecador. Pela oração de Neemias, percebemos que o problema era coletivo, né? Ele estava ciente de que tudo aquilo era culpa de todos, inclusive dele e de sua família. Deveríamos estar cientes de que os problemas internos, enfermidades, conflitos, miséria, desprezo que perturbam o povo de Deus são de responsabilidade da igreja como um corpo e não apenas de alguns. E aqui eu quero fazer menção aqui da referência de 1 Coríntios, capítulo 12, e os versículos 25 e 26. Um texto que fala justamente sobre a unidade do corpo, e nesses versículos vai tratar sobre quando existe alguma enfermidade no corpo, né? O versículo 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. Aí o versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se olharmos bem a situação confortável em que Neemias estava, né, ou pela posição de honra que ele estava, vamos dizer assim, que em relação aos demais, por mais que ele fosse apenas um copeiro do rei, mas ele estava numa situação, era um membro honrado, vamos dizer assim, desse corpo, né? Só que tinham aqueles membros desse corpo que estavam padecendo, estavam sofrendo, né? Estavam vivendo em situação de desprezo e miséria. Então, a atitude de Neemias é que ele também estava agora o quê? Padecendo juntamente com aqueles que estavam na situação miserável e desprezante. E ele, como um membro honrado, com alguém que tinha uma posição, agora tinha que fazer o quê? Fazer com que aqueles que estavam naquela situação agora pudessem também ser honrados e pudessem se alegrar com ele, né? Agora ele queria trazer o quê? Para a sua situação, aqueles que não estavam vivendo um bom momento, né? Então, versículo 26, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado,
todos os membros se regozijam com ele. Infelizmente, às vezes a gente vê que em algumas igrejas, quando um membro está padecendo, os outros não estão nem aí e não se compadecem, né? Como se fosse uma parte isolada do corpo. Lembremos bem que quando acontece alguma coisa em nosso corpo, ou um pequeno machucado, parece que toda a atenção do nosso corpo, né, se volta apenas para a situação daquele machucado, né? Por mais que seja pequeno, às vezes corta uma folha de papel, ou se corta quando está fazendo algo na cozinha, né, com a faca, e aí pronto, parece que só aquele cortezinho impede de fazer muitas coisas e agora todo o corpo parece que agora fica impossibilitado de alguma coisa por conta daquele pequeno ferimento. Todo o corpo o quê? Ele também está padecendo, né? Mas por outro lado, quando o corpo entra num estágio de euforia, de alegria, a gente vê que todos os membros também entram, reagem a esse momento, né? São impulsionados pelo mesmo sentimento. E esse deve ser o sentimento na igreja, né? Se vemos um membro ali se alegrar por alguma situação, toda a igreja se alegra. Não fica muitas das vezes ali vendo que a alegria do irmão ali, né, ou criticando, o irmão, né, conquistou isso, não sei como, ou conseguiu galgar um alto cargo dentro da empresa. Será como é que esse irmão conseguiu e tal? Será que saiu subindo lá por cima dos outros, né? Como é que ele conseguiu isso? Infelizmente tem pessoas que são contaminadas, né, por esse sentimento e não se alegram junto com aquele que também está alegre naquele momento, né? Então, como diz lá em Romanos 12 e o versículo 5, alegrar com os que se alegram, né, e chorar com os que choram. Esse deve ser o sentimento, né, nosso em relação aos nossos irmãos. Se é uma parte do corpo ali que está alegre, vamos nos alegrar. Uma parte que está triste, vamos também nos compadecer. No momento como esse, que estamos aí de pandemia, que muitos não podem, muitas vezes, vir para a igreja, um momento como esse em que existem pessoas de risco que estão tristes, né, por não terem a oportunidade de ir ali para a igreja. E também temos a situação daqueles que muitas vezes foram contaminados por essa doença, não estão vivendo um momento bom, né, correndo risco aí, a vida correndo risco, e devemos o quê? Também nos compadecer e sofrer juntamente com eles, porque quando um membro do nosso corpo está sofrendo, todos os demais também sofrem juntamente com ele. A dificuldade de um deve ser também a de todos. É assim que Paulo se sentia em relação ao prisioneiro Onésimo. Esse texto está lá em Filemon, no capítulo 1, e o versículo 17. Só que eu quero endossar esse versículo 17, lendo alguns versículos anteriores para um melhor entendimento. Na introdução da carta de Filemon a Timóteo, de Paulo, né, e do irmão Timóteo a Filemon, né, no versículo 10 ele diz assim: rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aí o versículo 12 diz assim: eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Né? Então Paulo considerava Onésimo como se fosse o seu próprio coração. E o versículo 17, né, diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Olha só que sentimento bonito esse de Paulo ao recomendar, né, Onésimo, né, e ainda o chama de filho, né? Que sentimento bonito esse de Paulo. A quem tiver oportunidade e puder ler um livro pequeno, né, com apenas um capítulo, então consegue fazer essa leitura e ver que mensagem extraordinária é essa, né, de Paulo, né, e de Timóteo ali escrevendo a Filemon, ok? Terceiro subtópico: o altruísmo, ele leva a uma compreensão mais abrangente da solução do problema. Então vamos lá, versículo 5, Neemias identifica a origem do problema. No versículo 6 e 7, a extensão do problema, até onde estava abrangendo esse problema, né? E no terceiro, ele apresenta agora a solução do problema, que é os versículos 8 a 11. O que é que diz? 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. O 9. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. E aí ele apresenta: nesse tempo eu era copeiro do rei, né? Aqui, Neemias sabia que se a causa do problema na nação era a desobediência, o antídoto agora seria o quê? Obedecer. Se o povo tinha desobedecido os mandamentos, o que é que bastava eles fazerem agora? Né? Deveriam apenas obedecer. Ele era um profundo conhecedor da história de Israel, daí a razão da sua confiança em esperar que o Senhor fizesse novamente agora, como fizera no passado. Nota-se que a sua oração incluía a petição para que o soberano fizesse prosperar aquilo que prometera nas Escrituras. Aqui Neemias, na sua oração, na sua intercessão, fez lembrar aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo. Portanto, o remédio para as nossas desventuras continua sendo a submissão ao Senhor. Texto bastante conhecido, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Né? Aqui uma pequena parte do texto, né? 2 Crônicas 7,14. A conclusão da nossa lição diz assim: chegamos ao final da lição acreditando que absorvemos bem suas verdades. Não podemos deixar de nos envolver com os problemas dos nossos irmãos, visto que somos um só corpo e, portanto, responsáveis pelo bem-estar uns dos outros. Procuremos nos interessar pelos problemas alheios e apresentemos soluções viáveis. Quando perguntarmos a alguém se tudo vai bem, guardemos com sinceridade a resposta, para que possamos compartilhar com as suas necessidades. Aqui vai um conselho: quem deseja ser popular nessa vida deve tomar um caminho diferente daquele que envolve o altruísmo, né? Então, o texto aqui, o conselho aqui: se você quer ser popular, então esquece, deixa de ser altruísta, seja egoísta, né? Traduzindo bem aqui, as palavras são essas. Então, quando identificamos a nossa situação, ou a situação do nosso próximo, né, devemos ter um diagnóstico preciso, né? Esse diagnóstico, de preferência, né, que ele seja instruído e seja revelado por Deus, né? Assim como Neemias identificou. Saber até onde vai esse problema e apresentar a solução dele. O povo aqui estava desobedecendo os mandamentos do Senhor. Por outro lado, Neemias identificou também que Deus tinha ordenado algumas coisas a Moisés, né? E fez promessas também ao povo de Israel. E Neemias, na sua intercessão, relembrou essas promessas. Muitas vezes nós sabemos das promessas, temos conhecimento, mas não deixamos levar pela situação e acabamos transgredindo e desobedecendo a palavra do Senhor. E às vezes ele não sabe o que é fruto da situação que nós estamos passando. E muitas vezes apenas um ato de pararmos, colocarmos a cabeça no lugar e deixarmos de desobedecermos e passarmos a obedecermos, já muda e muito a situação, já converte em muito aquela situação. Então, devemos também, como cristãos, ainda mais numa situação como estamos vivendo, deixarmos de olhar apenas para os nossos interesses e começar a olhar para o interesse do próximo, né? Devemos estar focados agora em ver o interesse do nosso próximo. Não basta de nada estar numa situação confortável, né, e vermos o nosso irmão passando por necessidade e apenas despedi-lo, né, como lá no texto de Tiago nós lemos, né, sendo que não fizemos nada por ele. Cadê a prova da nossa fé? E cadê a prova de que estamos vivendo o verdadeiro cristianismo, né? Estamos vivendo aí, como lá na Epístola de João, né? Vivemos apenas de língua, né? Não estamos vivendo isso em fé e em verdade. Eu quero concluir com uma frase de um líder, Martin Luther King, né? Bastante conhecido aí. E ele diz o seguinte: cada um de nós deve decidir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo
Olha só, um texto que bate muito em relação ao que queremos, né, fazer da nossa vida como cristão. Como iremos alicerçar a nossa vida cristã plena. E é interessante que essa frase de Martin Luther King, ela reforça o conselho deixado aqui. Quem deseja se popular nessa vida deve tomar um caminho diferente daquele que envolve o altruísmo, né? E aqui fala, né? Ou seja, ao invés de tomar um caminho que envolve o altruísmo, ele vai estar entrando o quê? Nas trevas do egoísmo para se tornar popular, certo? Mas por outro lado, você que toma essa decisão, se caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Amém? Senhor amado Deus, somos gratos por mais essa lição. Pedimos, meu Deus, que venha abençoar o nosso país, a nossa nação, o mundo como um todo, para que possamos, meu Deus, em breve sairmos deste momento em que estamos. Peço que o Senhor abençoe a essa pessoa que está neste momento acompanhando a leitura dessa revista, o estudo dessa lição, que me acompanhou até este momento, né, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar a sua família, a sua casa, possa prover todas as suas necessidades, pela qual tu sabes, Senhor, de todas as coisas e necessidades de cada um dos teus servos. Abençoa cada um e aquele que ainda não encontrou a Ti, meu Deus, que possa conhecer por meio dessa palavra, resolver aceitar-te, e por meio dessa semente, meu Deus, aceitar que ela seja plantada no seu coração e possa encontrar a salvação. Que ela possa agora, juntamente conosco, buscar alicerces para sustentar uma vida cristã plena, né? E possamos fortalecer cada dia mais a nossa vida, o nosso caminhar. É o que eu te peço neste momento. Te agradeço por mais essa oportunidade, pelo teu nome. Amém.